Quando eu voltei de missão em 2018, eu fui diagnosticada com depressão. E a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Eu me perguntava assim: poxa, Pai Celestial, eu servi em missão durante 1 ano e meio, larguei minha faculdade, minha família, meus amigos, larguei toda a minha vida para servir a Ti, servir aos Seus filhos. E o meu presente de retorno para casa é uma depressão. Oiê, meu nome é Nath. E eu sou a Carol. E esse é mais um vídeo nosso respondendo pergunta de seguidor. O tema do nosso vídeo hoje é como o Evangelho pode ajudar na nossa saúde mental. A pergunta do nosso seguidor foi a seguinte: por que Deus não me cura e não tira esse sentimento ruim de mim? Eu queria dizer para vocês que eu já fiz essa pergunta, Nath. Quando eu voltei de missão em 2018, eu fui diagnosticada com depressão. E a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Eu me perguntava assim: poxa, Pai Celestial, eu servi em missão durante 1 ano e meio, larguei minha faculdade, minha família, meus amigos, larguei toda a minha vida para servir a Ti, servir aos Seus filhos. E o meu presente de retorno para casa é uma depressão. E hoje é engraçado pensar nisso, né? Mas na época foi muito difícil. Eu fiquei, sabe, causou meio que aquela revolta, né? Aquele sentimento de chateação. E eu acho que quando a gente tem depressão e ansiedade, qualquer tipo de transtorno, né, mental, a gente fica assim pensando: por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Por quê? Né? Por quê? Mas hoje eu entendo que tudo tem um propósito. E só hoje, depois que eu passei por tudo isso, eu entendo que eu precisava passar por isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui no vídeo, mas se você tá passando por qualquer tipo de desafio emocional, fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar pra você um pouquinho sobre todas essas questões e sobre o propósito que Deus tem na sua vida. Eu achei muito interessante que você falou não só da depressão, mas de ansiedade, né? Acho importante todo mundo que está assistindo entender que a gente vai mencionar alguns tipos de transtornos aqui, algumas das nossas experiências que a gente teve com isso, né? Mas se você tem algum tipo, procure um profissional da área para te orientar melhor e te dar um diagnóstico certo. E aproveitando de entrar nessa parte de profissional da área, queria saber como foi o seu processo de cura, né? Você teve o lado do evangelho, eu acredito que sim, mas como foi? Você procurou um profissional, entrou com remédios, como é que foi? Eu achei muito interessante você mencionar isso, Nath, porque a depressão antigamente nem existia, né? Ninguém sabia o que era, ninguém sabia que existia, não era falado sobre isso. E isso vem mudando com o tempo, a gente tem falado mais sobre isso. Mas até mesmo eu, na época em que eu tive depressão, as pessoas à minha volta, muitas não sabiam o que era, muitas não entendiam, e até mesmo pra mim era um tabu, eu não entendia muito bem. Eu acho que até hoje tem um pouco, né? Exatamente. Até hoje muitas pessoas têm esse pensamento. E uma coisa que eu ouvia muito é que você quer ser curado? Vá pra igreja. Deus vai te curar. Tá tudo certo. Falta Deus na sua vida. Falta Deus na sua vida. E eu escutava muito do falta Deus na sua vida, mas eu pensava: não, peraí. Mas não falta Deus na minha vida. Eu acabei de servir uma missão, eu amo Deus, eu vou pra igreja todo domingo. Então, por que eu ainda tô com depressão? Né? Eu tinha esse pensamento que era falta de Deus, mas quando eu tive depressão, eu pensei: não, peraí, não é falta de Deus, porque eu não tenho falta de Deus, então é mais alguma coisa. E foi então que eu percebi que, claro, a gente precisa buscar a Deus quando a gente está com depressão, e Deus me ajudou muito a passar por isso, mas a gente também precisa buscar ajuda profissional. Deus, ele nos deu muitos dons e talentos, né, Nath? Por isso que hoje a gente tem o médico, tem o psicólogo, tem o advogado, tem as comunicadoras igual a gente. Cada um tem um trabalho, né, uma profissão para ser abençoado e para abençoar outras pessoas. Então Deus criou o psiquiatra, Deus criou o psicólogo para que você possa buscar ajuda, para que eles possam te ajudar aliado a Deus. E quando eu entendi isso, tudo mudou. Então o primeiro passo que eu tive foi buscar ajuda profissional. Eu lembro que quando eu cheguei, eu comecei a reparar que eu estava tendo esse tipo de sentimento. Eu falei para os meus pais: eu preciso ir no psicólogo. Sim. Quando eu fui no psicólogo, realmente, ela falou, né: olha, você precisa procurar um psiquiatra, precisa começar a tomar remédio. E aí foi muito difícil para mim, porque eu vi como a minha mãe teve depressão, como que foi tudo. Eu tive uma companheira de missão que teve depressão também. E uma coisa que eu pensava, eu falei: não, eu não vou. Eu não quero depender de remédio pro resto da vida. Eu vou ter que tomar remédio, eu vou ter que depender pro resto da minha vida do remédio. E muitas vezes eu acabava tropeçando nisso. Eu deixava de tomar o remédio que eu sabia que eu tinha que tomar por teimosia, porque eu pensava assim: não, hoje eu vou vencer o remédio, vou ser mais forte, não vou depender do remédio. E aí eu ficava mal. E eu demorei para entender que eu precisava tomar o remédio certinho, porque isso ia me levar para o processo de cura. E de fato, eu não acreditava. Eu tinha muitas dúvidas e eu achava que eu não ia ser curada da depressão. Mas, graças a essas ajudas profissionais e ao Pai Celestial, eu fui curada.
Hoje eu não tenho depressão. Hoje eu não preciso de remédio. Eu não tomo nenhum remédio para isso. E eu sou muito grata por ter dado esse passo de fé, sabe? De ter tomado o remédio, porque isso mudou tudo. É que eu acho que o remédio também passa essa sensação de que a gente tá doente, né? A gente só toma remédio quando a gente tá doente. Então, eu acho que o remédio traz esse sentimento de eu não tô me curando, não tá resolvendo isso, não tá saindo de mim. Então, eu entendo um pouco isso do remédio. Às vezes, quando a gente tá com dor de cabeça, a gente não, eu vou aguentar porque eu sou forte, essa dor de cabeça vai passar. E o remédio é a única coisa que ajuda a gente mesmo. Sim, e Deus, ele criou todas essas ferramentas para nos ajudar, né? Tem várias ferramentas. Inclusive, uma coisa que também ele enviou que me ajudou muito no meu processo de cura foram as amizades. Foram os meus amigos. Eu ia justamente te perguntar isso, que a gente entrou sobre parte da ajuda profissional, mas o tema do vídeo é do Evangelho e como ele ajuda na nossa saúde mental. E eu gostaria de saber, você falou sobre Deus, sobre sua relação com Deus, né, que você sentia que Deus estava ali te ajudando, né? E querendo ou não, os amigos são enviados por ele, né? Eu queria saber como foi essa sua relação com o Evangelho no meio dessa cura de depressão, porque eu sei também que é uma coisa que abala um pouco, né? A gente se sente um pouco fraco em relação a isso. Abala. Inclusive, como eu contei, né? Quando eu tive depressão, eu fiquei revoltada com Deus. Eu fiquei com várias perguntas do porquê que eu tava passando por aquilo. E com o passar do tempo, eu percebi que Deus, ele estava presente do meu lado. E ele enviava anjos para me ajudar. E esses anjos eram os meus amigos e as pessoas, toda a minha rede de apoio, né? A minha família também. Pro meu pai, por exemplo, foi muito difícil entender a minha depressão. Se você está assistindo esse vídeo, você não tem depressão, ansiedade, mas você conhece alguém que tem, se é o seu filho, se é o seu pai, se é a sua mãe, se é o seu amigo, por favor, saiba de uma coisa, você é fundamental no processo de cura dessa pessoa. E pode ser que você fale, poxa, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei como ajudar essa pessoa. Mas saiba que só o fato de você demonstrar apoio, de você estar do lado, de você incentivar, de você lembrar de tomar o remédio, de você dar o remédio na mão se precisar, porque minha mãe fazia muito isso comigo, tudo isso vai ajudar essa pessoa. Então, os meus amigos, eles foram fundamentais. Eu vi que Deus, ele estava presente através disso, sabe? Me mandando anjos para me ajudar. Meus amigos me chamavam para sair, para ir em baile, para ir no instituto. E muitas vezes eu não tinha vontade. Muitas vezes eu ficava em casa e eu inventava uma desculpa, e ficava lá chorando na cama, assistindo série, tentando, né, espairecer e não queria sair. Mas muitas vezes também eu fui. E quando eu estava lá, parecia que tudo passava. A depressão era mais dentro de casa. Então, quanto mais a gente se fecha, quando a gente está com depressão, é pior. Eu sei que é difícil você levantar da cama, você escovar o dente, você tomar banho e você sair. Mas se esforce. Uma parte Deus vai fazer por você. Mas você precisa fazer o resto. Você precisa se esforçar um pouquinho também. Isso me ajudou muito. Faz muito sentido. Quando você fala de esforço, eu acho que a gente pode entrar até em um outro tópico. A gente vai sair um pouquinho agora do tópico depressão e gostaria de falar um pouquinho sobre alguns transtornos que às vezes não são curados. Eu, por exemplo, eu tenho muito problema de autoestima e eu tenho ansiedade, né, que decorre disso. Então, e até hoje, né, eu sofro com isso desde pequenininha e até hoje, assim, eu sinto isso. Às vezes me dá um tremelique, me dá uma pavora e não tenho o que faça. Ontem até, quando a gente falou de gravar vídeo, eu já comecei a ficar nervosa, já comecei a me dar um negócio. Então, é uma coisa que ainda não foi curada e talvez eu tenha que conviver isso com a minha vida inteira. E são dificuldades que muitas vezes a gente aceita, né? A gente é colocado em nós para testar alguma coisa que a gente precisa aprender aqui. Então, muitas vezes a gente precisa ter fé para não ser curado. Aquele discurso, né? Sim. A gente precisa ter fé que, mesmo não sendo curado do nosso problema, a gente não está falando de problemas físicos, né? Tipo, uma perna quebrada, algo que eu não consiga mais andar. Mas a gente está falando de problemas emocionais, que afetam tanto como problemas físicos. Então, eu acho que hoje em dia nós temos muitas pessoas que passam por isso, né? Que não são curadas e às vezes têm que conviver para sempre com esse transtorno. Então, nesse caso, a nossa relação com Deus ajuda muito, né? Eu gostaria até de falar um pouquinho sobre a expiação, que eu acho que é muito relacionado a isso. A gente às vezes acha que Deus só passou pela expiação para ajudar nós com nossos pecados, né? Me ajudou com isso que eu estou errando agora, que eu preciso de um arrependimento. Mas as escrituras falam, né, que ele sofreu todas as dores e aflições. Então, ele é a única pessoa que sabe literalmente tudo que a gente está passando. E quando a gente tem o poder da expiação efetivo na nossa vida, realmente a gente é curado de alguma certa forma, né? A gente é confortado por isso. Sim, eu acho muito interessante o que a Nath falou, dessa parte de tendes fé para não ser curado, né? Eu acho que quando eu fui curada, foi só quando eu comecei a aceitar que talvez eu não seria. E aí Deus fez um milagre na minha vida. Mas talvez até hoje eu tivesse que conviver com a depressão.
Inclusive, muitas pessoas, né, passam anos e anos convivendo com a depressão e muitas pessoas também fazem esse tipo de pergunta, né? Poxa, será que algum dia eu vou ser curado? E é muito interessante o que a Nath falou, porque, por exemplo, aqui a gente está contando duas experiências. Uma pessoa que foi curada, mas a qualquer momento pode voltar. Uma pessoa que tem depressão, ela precisa tomar muito cuidado, porque é algo que pode voltar. E a qualquer momento pode ser que volte, mas a gente tá falando de uma pessoa que foi curada e uma pessoa que ainda não foi, como a Nath tá falando da ansiedade dela. E aí eu queria te perguntar, Nath, como que você lida com isso, né? Com a sua ansiedade hoje e em relação ao seu relacionamento com Deus. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho tentado trabalhar mais recentemente. Antigamente vai levando, vai passando mal, vai dando certo. Mas acho que hoje, uma coisa que eu peço muito é pra me ver como ele me vê. Então, eu acho que entender realmente, tipo, quem eu sou, de onde eu vim, como isso afeta na minha vida mesmo, tem me ajudado muito. E tem dias que a gente tem crise mesmo, não tem jeito. E como você falou, Deus envia pessoas para ajudar a gente, né? Então, amigos, familiares, meu esposo, às vezes um bichinho de estimação ajuda, né? Às vezes os psicólogos até indicam você ter um apoio ali para você não ficar sozinha a todo momento. Então, a ansiedade, ela vem por diversos tipos de gatilhos. Talvez a minha ansiedade venha de um jeito, a sua ansiedade venha de outro jeito. Talvez você não tenha ansiedade, mas talvez seu gatilho seja outro. Talvez seja um trauma relacionado a uma situação que, quando acontece, te dá alguma coisa. Mas eu acho que você buscar se acalmar. Tem até uma coisa que falam, né, que quando a gente respira, a gente só consegue pensar nisso. Então, às vezes, só uma respirada assim um pouco mais forte, mais calma, você se acalma um pouquinho mais. Mas eu acho que buscar coisas que te ajudem. Eu acho que quando eu tô com ansiedade, eu sempre busco fazer uma coisa que me acalme. Então, eu paro para ler um livro, eu paro para escutar um discurso, eu paro para ver um vídeo. Às vezes eu ligo para algum amigo para eu conversar, ver como é que eu tô. Então, são coisas que a gente consegue ir adaptando. E talvez com o tempo você não precise mais disso. Talvez você consiga ficar sozinho e talvez volte. E como a Carol falou, talvez você seja curado e depois volte, ou talvez você seja curado de uma coisa e volte em outra. Então a gente nunca sabe, né? Mas entender que Deus nos ama, Deus nos entende, independente de qualquer coisa, é muito importante. E eu presto meu testemunho sobre isso. Eu tenho certeza que o Salvador está aqui para, né? Tá do nosso lado aqui para ajudar a gente. E a expiação aconteceu por isso, né? Pra gente não se sentir sozinho em nenhum momento. Quando você é batizado, você recebe a companhia do Espírito Santo em todos os momentos. E ele é um consolador, é isso que fala, né? O Espírito Santo é um consolador. Então, quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente mal, às vezes fazer uma oração e pedir conforto, né? Uma bênção do sacerdócio e pedir conforto, às vezes é tudo que você precisa. Nossa, isso é muito verdade. Eu recebi bênçãos e orações, né? Por conta da minha depressão. Eu sou muito grata por isso. Ai, vou chorar. Não vou chorar. Mas eu só queria falar uma última coisa. Se você está passando por isso, né? Como eu disse, quando a gente passa por isso, a gente faz muitos questionamentos para Deus. Por que isso? Por que eu? Por que eu tô passando por isso? E eu quero que você entenda que nada para Deus é coincidência. Tudo é desígnio divino, inclusive as partes difíceis da nossa vida, tanto as bênçãos quanto as partes difíceis. Então, se você tem uma depressão, se você tem uma ansiedade, qualquer tipo de transtorno emocional, né, que você tenha, saiba que Deus tem um propósito para isso. Na minha aula, eu sou presidente das moças e eu tenho algumas moças que têm depressão. E hoje eu vejo que eu só passei pela depressão para poder ajudar elas também. Eu sou muito grata. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, né, da minha depressão. Eu tenho gratidão por ter passado por isso, por poder ajudar elas. Talvez um dia os meus filhos tenham depressão e ansiedade. E eu precisei ter passado por isso para saber como ajudar eles. Então, é muito gratificante poder ver as coisas, né, depois que passa. Eu sei que agora você não consegue entender o motivo de você estar passando por isso. E talvez você demore muito para entender o motivo, mas lá na frente você vai ver que tinha um propósito. E que Deus te ama acima de tudo. E os problemas emocionais que a gente tem, eles servem para isso, para também nos deixar mais humildes, para nos, né, pra gente se apegar mais ao Senhor. E a gente progredir, né? Exatamente. Sabe quem que já teve depressão? O nosso querido apóstolo Jeffrey R. Holland. Ele teve depressão, inclusive ele fez um discurso já em uma conferência geral chamada O Vaso Quebrado. E ele fala diretamente sobre depressão. Aquele discurso é maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse discurso. E isso me ajudou muito também. Então pensa, se um apóstolo de Jesus Cristo teve depressão, por que você não teria? Ou até mesmo, eu me lembro daquela escritura, né, lá em Doutrina e Convênios de Joseph, quando ele estava
na cadeia de Liberty, ele estava falando, Senhor, poxa, por que que eu tô aqui? As coisas não vão melhorar, não vão mudar, né? E o Senhor fala que se Jesus Cristo passou por tudo o que passou, né? Ele faz essa pergunta para Joseph, és tu maior que ele? Não é. Então saiba, tente enxergar a sua depressão e ansiedade com uma nova visão, sabe? Que quando você está passando por isso, você está se aproximando mais da vida mais perfeita que já existiu nessa terra. Jesus Cristo. Você está sentindo um pouquinho do que ele sentiu. E através desse sentimento, você pode se aproximar muito mais de Deus. E é isso mesmo. Gostei muito que a Carol comentou sobre o discurso, sobre a experiência de Joseph. E para você que está passando por isso, a gente vai deixar aqui na descrição alguns conteúdos, né, alguns discursos dos profetas e apóstolos para você estudar um pouquinho mais sobre isso e talvez te confortar de alguma forma. Se você tiver mais alguma pergunta, a gente também gostaria que você deixasse aqui nos comentários. Talvez a gente consiga responder em algum momento, talvez a gente já tenha respondido suas dúvidas, mas procure uma ajuda profissional, entre em contato com a sua família, com seus amigos, avisem pelo que você está passando, que eu tenho certeza que as pessoas vão estar ali para te ajudar. Como a Carol falou, né? Ela passou pelo que ela passou, talvez para ajudar alguém, e talvez as pessoas que estiverem em volta dela passaram pelo que passaram para ajudar ela. E a gente só vai entender isso depois que acontecer. Então, não percam a fé em nenhum momento. O Senhor está aqui para realmente nos ajudar. E eu me lembro muito daquela frase, né? O homem existe para que tenha alegria. Saiba que você existe para que tenha alegria e encontre alegria mesmo nas dificuldades. Eu sei que é difícil, muitas vezes, mas encontre essa alegria. Eu tenho certeza que ela está aí dentro de você. E não desista. Se você estiver com sentimentos, né, ainda mais profundos, que você sentir que você está mais lá no buraco, né, e pensamentos de tirar a vida, por exemplo, por favor, não faça isso. Chama a gente. A gente está aqui, né, no Mais Fé, em todas as redes sociais, principalmente. Você pode mandar uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, a gente responde todos os dias. Converse com alguém sobre isso, sobre o que você está sentindo, tá bom? Mas não desista, porque Deus tem um propósito na sua vida, inclusive com isso que você está passando. E é isso, acho que se vocês puderem também seguir, né, as nossas outras redes sociais, a gente faz muito conteúdo sobre esse assunto, né, esse tema desse vídeo. A gente faz posts que podem ajudar, faz vídeos, então acompanhem as nossas redes sociais porque vocês vão poder encontrar muitas vezes respostas para as coisas que vocês estão buscando, né? É isso aí, se você não encontrar a resposta nesse vídeo, talvez um conteúdo nosso atenda essa dificuldade. E tchau! Beijos!